nos ajudar a pensar no índice de preparação ao uso de recursos educacionais digitais, essa integração entre a adoção de tecnologia no processo pedagógico das escolas, a gente usou a teoria das 4 dimensões. A primeira delas, então, é a visão, que seria a crença daqueles relacionados com o ambiente escolar, de que a tecnologia tem capacidade de propiciar um ensino de qualidade e uma gestão escolar eficiente. Tem a dimensão da competência, que seriam, então, as habilidades dos professores, diretores, de utilizar de forma eficaz essas tecnologias nas suas práticas pedagógicas, né? A infraestrutura também, que seria, então, a disponibilidade e qualidade desses equipamentos, acesso, conexão à internet e tudo mais. E, por fim, os conteúdos e as aplicações educacionais digitais. Então, seria o acesso e o uso de programas, aplicativos, conteúdos digitais nessas instituições escolares. A gente criou, então, um índice de preparação ao uso de recursos educacionais digitais que contempla questões tiradas do SAEB dessas 4 dimensões. A primeira de infraestrutura, então, pergunta aos professores se esses recursos são utilizados e de forma adequada nas atividades de sala de aula. A gente tem como destaque positivo, então, o uso e adequação de projetores, e a gente teria como destaque negativo, então, o não uso ou a ausência de computadores nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul. Na dimensão, então, de conteúdos, a gente vê que software tem um destaque positivo, um pouquinho pior, né? Então não é usado em 33,5%, né, das salas de aulas desses professores. E o acervo multimídia, um destaque um pouquinho mais positivo de usar e ser adequado em 23,5%. Temos a dimensão também de competência e treinamento, né, na qual os professores se sentem bastante preparados para usar essas novas tecnologias de informação e comunicação, né. Na prática pedagógica, a gente vê 53% razoavelmente preparado, mais quase 30% muito preparado, né. Tem uma questão sobre a contribuição dessas atividades e cursos realizados, né, na área de novas tecnologias para apoiar as atividades dos professores, né? E aí a gente vê que para a maioria contribui razoavelmente ou muito, mas ainda assim para 12,7% não contribuiu em nada. E aí a gente pensa em cursos específicos, né, para cada nível de utilização do professor, para que contribua sempre, né? E uma forma de a gente ver também a intimidade, a fluência do professor com novas tecnologias é uma questão que pergunta sobre o acesso a blogs, YouTube, redes sociais, né, por parte do professor em horário fora do horário de trabalho, né. E a maioria usa muitas vezes ou sempre, né, nunca ou poucas vezes, são 20 e pouco por cento somente. Essa mesma ideia, né, de ver com o próximo, se é das tecnologias, tem dos alunos, né, pergunta sobre se tem tablet ou computador na residência, se tem Wi-Fi no domicílio, e a gente vê que 23% dos alunos não tem computador nenhum, né, é bem grande o número daqueles que não tem tablet também, tecnologia que não é muito espalhada ainda, né, 61%. Mas, ao mesmo tempo, 87% respondeu que tem Wi-Fi no domicílio, né? Muito possivelmente como sinônimo de internet também. Na dimensão de visão, a gente tem, então, uma pergunta para o diretor se foi oferecido curso de formação na área de novas tecnologias, né? 67,4% diz que sim. Importante lembrar que essa questão não afere a qualidade ou a duração da formação, se os professores acharam relevante ou não, né? Mas também é interessante a gente apontar que, embora sejam dados de 2019, a gente vê que ainda tem um percentual importante de diretores que precisam ser convencidos de que é importante ofertar cursos nessa área, né? A gente faz, então, uma série de testes estatísticos, né, de análise de principais conteúdos para formar as dimensões, para ver o peso de cada variável, né? E, por fim, a gente chega nos resultados para os anos iniciais, finais e ensino médio, né? A média de cada uma dessas dimensões e do índice em geral. E então a gente vê que a dimensão de competência, por exemplo, tem melhor desempenho médio nos anos finais. Mas para que seja aproveitado os conteúdos digitais e a infraestrutura que tem melhor no ensino médio, por exemplo, né, é importante focar na preparação dos professores para a utilização desses suportes. Por outro lado, então, para que a competência dos professores seja melhor utilizada no ensino fundamental, a gente tem que reforçar a infraestrutura e conteúdos. Então, o que esse índice nos ajuda é pensar qual ação mais necessária para qual grupo, né?
A gente fala também das diferenças que tem entre a utilização desses dados do SAEB para os dados, né, da pesquisa do Guia EduTech, com quem a gente dialoga o tempo inteiro. Então, as diferenças de unidade a que se refere, de amostra, de quem responde as questões e como, de estruturação das questões, apontando prós e contras. E, por fim, o que a gente faz para testar a adesão à realidade, né, desse nosso indicador é tentar relacionar esse uso de tecnologias com o uso da plataforma Google Classroom. A plataforma Google Classroom foi usada pela rede estadual, né, durante o ano de 2020 como uma forma de espelhar a organização escolar no ambiente virtual, né? Então, dentro de cada turma, a gente tem as salas ali virtuais, né? O professor ele pode postar as atividades, pode criar encontros virtuais, os alunos participam dos encontros, consultam materiais, devolvem as atividades, né? E, evidentemente, o processo dessa plataforma, o aluno precisa de algum equipamento ou conexão com a internet, né, que por vezes é um problema. A gente tem 2 indicadores, então, para medir o uso dessa plataforma. Um que é o número de acessos na semana anterior pelo total da escola, e outro que é aqueles que usaram 3 dias ou mais na última semana pelo total da escola, né. A gente percebe que a utilização é bem maior da plataforma no ensino médio, né? Tem 2 questões aí, tanto de ter mais facilidade entre aqueles alunos mais velhos com o uso de tecnologias para fins pedagógicos, né? Quanto o fato de ser uma certa peneira, né? A gente tem muito menos alunos matriculados no ensino médio do que nos anos iniciais fundamentais. A gente sabe que costumam chegar no médio aqueles, né, que têm uma condição socioeconômica um pouco mais alta. E isso conversa um pouco também com o uso de cada escola, né? As escolas classificadas com mais alto uso, por exemplo, têm um menor percentual de pobres extremamente pobres. Então, enquanto as escolas sem uso têm um maior percentual de pobres extremamente pobres. Então, essa relação existe, né? E o que a gente conclui, então, é que, ainda que seja uma relação muito fraca, existe a relação entre usar computadores, projetores, internet na sala de aula, na escola, e conseguir usar a plataforma e usar frequentemente a plataforma em casa, né? O mesmo acontece com o uso de conteúdos digitais, de softwares. Isso reforça a importância de programas como a Educação Gaúcha Conectada, que é botar recursos educacionais digitais nas escolas, né? Capacitar professores para usar e tudo mais. E outra coisa interessante que a gente percebe é que a competência dos professores e a visão da escola sobre a tecnologia, elas vão passando a ser menos importante conforme o aluno vai ficando mais velho, né? Então, ele vai se tornando menos dependente da competência específica do professor e da visão da escola para usar plataformas digitais.